E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do blog Ler ou Não Ler e fazia algum tempo já que eu não passava por aqui, mas a faculdade tá muito corrida. Eu tô precisando entregar o TCC e tá com semana de provas e várias coisas pra fazer ao mesmo tempo e eu não tô tendo muito tempo, inclusive pra me dedicar à leitura e pra me dedicar ao vlog e ao blog, mas espero que isso mude daqui a algumas semanas. Enfim, pra não deixar o canal tão parado assim, eu resolvi fazer um vídeo sobre uma postagem que eu já havia feito fazia muito tempo lá no blog, que é sobre livros econômicos, porque na verdade eu fico um pouco perplexo quando eu entro em sites de compra de livros pela internet, seja no Submarino, ou na Saraiva, ou nas Americanas, e ali nos comentários dos consumidores eu vejo o pessoal sentando pau em algumas versões de livros que são mais baratas, mas que são as versões econômicas. E eu fico meio de cara com isso, porque eu gosto muito de livros em versões econômicas. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, pra gente discutir um pouco e pra gente discutir um pouco e debater sobre esse tema que é tão comentado, principalmente nas lojas virtuais de livros. Mas antes de chegar lá, eu queria explicar um pouco mais sobre o que é um livro econômico e também dar algumas dicas para os marinheiros de primeiras viagens. Nossa, tá foda hoje. E dar algumas dicas pros marinheiros de primeira viagem nas compras online, para saber diferenciar um pouco mais quando um anúncio é de um livro econômico ou de uma edição normal, porque infelizmente as lojas virtuais não especificam devidamente quando um livro é versão econômica ou quando não é. Enfim, o que é um livro de versão econômica? Visando diminuir o custo da produção de um livro e, respectivamente, diminuir o preço final desse livro, algumas editoras resolveram cortar alguns gastos que talvez não sejam tão essenciais na confecção do livro para que eles ficassem mais baratos para o consumidor final. E esses gastos acabam se refletindo principalmente na estética do livro, na parte externa. Geralmente as editoras não cortam nenhuma, pelo menos até onde eu saiba, e até alguém provar o contrário para mim, as editoras não cortam nenhuma parte assim da escrita do livro, mas elas cortam bastante, principalmente no acabamento. Eu tenho dois exemplos aqui que eu usei na postagem escrita que eu vou usar para explicar para vocês. São dois livros da mesma coleção, que é a coleção do Ciclo da Herança, do Eragon. Esse daqui é o último livro, que é o Herança, que é uma versão normal. É uma versão normal que eu comprei, inclusive na pré-venda. E esse daqui é a versão econômica de um livro dessa mesma coleção. Eu não tinha dois livros iguais, então eu resolvi pegar esses aqui. Enfim, quais as diferenças desses livros, que geralmente são as diferenças que acontecem em todos os outros livros. Não sei se dá pra ver pelo vídeo, mas o livro da Herança, ele tem alguns detalhes em dourado, tanto aqui como na lombada. Dificilmente você vai ver em uma edição econômica esses detalhes dourados. Se vocês perceberem, aqui não tem nada de dourado, é pintado mesmo de laranjado ou meio amarelado. Enfim, eles cortam isso. Aqui na capa, dessa parte do lado, é uma edição mais fosca. Aqui já é uma capa brilhante, tá vendo? Tá brilhando bastante. Também na capa, esse livro aqui ele não tem, mas quando um livro tem alto relevo aqui no título, na edição econômica também é cortado esse alto relevo. E outra coisa que também, isso é quase em todas as edições econômicas acontece, é na orelha. As edições normais geralmente têm orelha e as edições econômicas não têm orelha. Além de que as edições econômicas geralmente são feitas em páginas sulfites, páginas brancas, ao contrário das edições normais que geralmente são feitas em papel, eu acho que se chama Pollen Soft, que é esse papel amarelo. Essas são as principais diferenças nos livros de versão econômica para a versão normal. Além da diferença mais gritante de todas, que é o preço. Por exemplo, nesse livro aqui do Eragon, do primeiro, eu paguei R$10 nele. Nesse livro aqui, eu paguei 40. Tá tudo certo que era pré-lançamento, mas se você for parar para pensar, fazer a conversão, esse livro aqui do Eragon, ele também tá custando R$40 hoje em dia. Então, são R$30 de diferença, são basicamente 4 livros desses de diferença e um livro de uma edição econômica
para um livro de uma edição normal. Outra coisa que também pode acontecer nos livros de versão econômica, que eu esqueci de falar, eles diminuem o tamanho das letras. Isso faz com que diminua a quantidade de páginas, que o livro fique geralmente mais fino e que eles gastem menos com impressão. As diferenças são basicamente essas. Agora, a questão é como diferenciar esses livros na hora de comprar pela internet. Infelizmente, a grande maioria dos sites, eles não informam que são versões econômicas. E os fãs acabam ficando muito irritados com isso. A minha dica é que antes de você comprar um livro que você esteja suspeitando que seja versão econômica, você dê uma olhada em sites de busca e comparação de preços, como o Buscafé como o Buscapé e o Bom de Faro. Lá você vai poder comparar o preço na loja que você está querendo comprar com o preço de outras lojas. Se o preço for muito inferior, tipo metade do preço da maioria das outras lojas, ou é uma promoção muito boa que eles estão fazendo, ou infelizmente esse livro provavelmente vai ser uma versão econômica, ou não vai ter a orelha, ou vai ser página sulfite, ou alguma coisa do gênero. A grande maioria dos livros que você compra pela internet por 10 ou 15 reais, provavelmente vai ser uma versão econômica. O único livro que eu comprei, que paguei 10 reais e não era uma versão econômica, era o livro da Hospedeira, que, assim, também não era uma Brastemp, a versão, mas não era econômica. Mas essa foi a única exceção que eu encontrei até hoje, pelo menos, e todos os outros livros que eu paguei 10 reais eram dessa forma. E aí eu chego na parte que eu queria discutir com vocês. Será que vale a pena comprar um livro econômico ao invés de um livro em versão normal? Sinceramente, pra mim, vale muito a pena. Eu, por exemplo, se eu não tivesse comprado o livro do Eragon, uma versão econômica, eu comprei a coleção inteira. Aliás, a coleção inteira até a época, porque quando eu comprei eram 3 livros só. Era o Eragon, o Eldish e o Brisinger. Eu comprei os 3 por 30 reais. Se eu fosse comprar um por um, eu provavelmente não teria comprado, porque são livros caros. Pra mim, um livro mais de 30, 35 reais é um livro caro. Então, eu provavelmente não teria comprado, porque ele não me chamou a atenção. Eu comprei eles porque eu tava querendo comprar um livro, e aí eu achei aquela promoção, tipo, foda-se que era livro econômico, mas eu achei uma promoção de 3 livros por 30 reais. E eu falei, pô, tá valendo a pena. Mesmo que o livro assim não seja uma maravilha, tá barato, vale a pena comprar. Ao contrário do que eu iria pensar se eu tivesse que pagar 35 reais num livro desse aqui. Existem vários autores e várias obras que eu não teria eu não teria oportunidade de conhecer se não fossem os livros econômicos. Um outro exemplo que eu queria dar são os livros da coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias. Esses livros aqui são da versão econômica também, eles não têm orelha e as páginas pelo menos são amarelas, mas a letra é reduzida. Esse livro aqui tem 160 páginas, se não me engano. A versão normal tem 200 e pouquinho, foi diminuído assim. O tamanho da letra foi diminuído, mas o texto é o texto integral. Nessa coleção eu já fiz um unboxing dela, eu paguei R$ 29,90. Se eu fosse comprar a coleção normal, um livro por um, eu ia pagar R$ 100 reais, por aí mais ou menos. Então eu não queria comprar esses livros se eu tivesse que pagar R$ 100 reais na coleção. E por causa de uma promoção de um livro em versão econômica, eu acabei pagando muito mais barato e eu acabei então tendo a oportunidade de conhecer essa obra maravilhosa do Douglas Adams, que é muito bacana, que eu não teria conhecido se não fosse pelos livros econômicos e pelos livros baratos. Então a minha conclusão é que se você é fã de alguma obra ou de alguma série de livros e você gosta mesmo daquela série, aí sim, não vale a pena você comprar a edição econômica, porque daí já tem um valor emocional. É a mesma coisa quando eu comprei o livro da Herança. Eu já estava gostando muito da série do Eragon, aí sim, por que não comprar uma edição mais bonita que uma edição econômica? Como, por exemplo, essas edições de colecionadores que geralmente são muito legais e são muito caras também. Agora, se você está interessado por uma obra, não conhece ela ainda, mas tem interesse em conhecer, só que assim como eu, é um pé rapado e não tem muita grana para pagar naquele livro, por que não comprar uma edição econômica deles, já que o conteúdo é o mesmo? Enfim, eu sou um grande fã das edições de livros econômicas e eu queria discutir, saber a opinião de vocês. Eu queria saber o que vocês acham sobre as edições econômicas dos livros.
E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa ali nos comentários a sua opinião, ou até mesmo faça um vídeo resposta para a gente discutir um pouco mais sobre esse tema que é tão polêmico. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!